Bom dia, irmãos. Opa, saiu aí. Abre sua Bíblia no livro na carta de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 ao 6. Amém? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção a vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Vamos ter só mais um tempo de oração. Pai, revela-nos a Tua palavra, abre os nossos corações e nos dá uma capacidade de comunicar que o Teu Espírito quer falar, e nos dá uma capacidade pelo Teu Espírito de ouvir o que o Senhor tem a dizer conosco, para cada um de nós. No nome de Jesus nós te louvamos. Até eu passei para o Caleb lá, pensando aqui se eu fosse dar um título para essa palavra, que é uma das grandes dificuldades que às vezes eu tenho, mas essa ficou muito clara para mim, é fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Então Paulo, ele começa a falar com os Tessalonicenses, que sempre dava graças a Deus por todos eles, fazendo menção na oração, vivendo aquela igreja. E ele traz 3 pontos aqui, falando da operosidade da fé, da dedicação do amor, da firmeza da esperança, que o evangelho na vida deles não era só em palavra, porque eles eram imitadores de Paulo e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Parece pesado esse negócio de dizer, né? Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E esses dias estudando, eu falei, é muito mais difícil falar, sejam meus discípulos, porque aí tem que seguir. E algumas pessoas dizem, né, fulano é meu discípulo. Não, nós fomos chamados a ser discípulos de Jesus. E Paulo era um discípulo, podemos dizer, perfeito, dentro da característica humana de Jesus. E ele diz, seja meus imitadores. E ele está dizendo, seja discípulo de Jesus Cristo, como eu tenho sido discípulo. Como Paulo, que às vezes é tão exaltado nas nossas palavras, mas a gente não quer imitá-lo. Custou caro para Paulo a experiência com Cristo, né? E para sermos imitadores de Paulo, como ele diz, voltando alguns dias aqui que nós já vamos compartilhar, o propósito de Deus nos fazer como discípulo de Cristo é sermos seguidores de Jesus. E o alvo lá, quando nós começamos em Romanos, é que o propósito central de Deus, né, o eterno propósito de Deus está em ter uma família de muitos filhos que são semelhantes a Jesus. Isso fica claro em Romanos, quando ele diz que ele nos conheceu, quando ele nos conheceu, ele nos chamou, e aí ele nos predestinou, ou seja, Deus já deu um propósito, um destino para a sua vida. Não precisamos ficar nessa doideira, né? Essas palavras tão pesadas, de que eu falo assim que eu estava implicado, tem um propósito, elas são reais,
estou voltando a fazer as pazes com ela, de ter um propósito, tem um chamado. E se você não sabe o que é que você vai fazer, mas nós já temos clareza de que nós temos que ser. E a Bíblia nos diz que nós fomos chamados a ser a imagem e semelhança de Jesus. Isso é ser um imitador, como os tessalonicenses o imitavam. E essa vida de sermos imitadores de Jesus, sermos semelhantes a Jesus, não é só uma questão comportamental, é para sermos como Jesus era, termos a mentalidade de Jesus, temos o caráter de Jesus, temos os valores de Jesus, andarmos na direção que Ele andou, estabelecermos nos princípios e alvos que Ele nos passou. Jesus era obediente, nós somos obedientes, e Ele deixou missões claras para nós. E nós nos perdemos quando Paulo fala nas muitos sofrimentos e pressões desse mundo. E para sermos imagem e semelhança de Jesus, parece que, sim, eu estou bem repetitivo nisso, porque o foco não é algo tão etéreo. Jesus não nos chamou para viver nas nuvens. Jesus orou para que Deus nos deixasse aonde? Eu os peço que os livre do mal, mas que não. Então nós temos que ser mais semelhantes a Jesus aonde? Nesse mundo. Não é aquela coisa de êxtase, mas é uma transformação que nos leva a ter um estilo de vida, porque Jesus fez homem para nos mostrar como o homem deve viver. A parte de Deus Ele fez, a parte de salvação Ele fez, a parte que nós não conseguíamos Ele fez, promoveu o recurso que nós não tínhamos, que era o poder. Ele nos deu o Espírito Santo e encheu as nossas vidas com o maior poder do universo para nos transformar nisso. E aí nós vimos também uma parte, o quê? O aspecto prioritário. Qual que era a prioridade em relação a Jesus? Ele era rei e era sacerdote. E nós vimos aqui sobre o aspecto sacerdotal da vida de Jesus. Jesus foi um homem que andava segundo a palavra de Deus. Ele diz: as escrituras falam de mim. Quando ele pega os discípulos de Emaús, ele aparece depois de ressuscitado, vai buscar os desgarrados que estavam voltando para Emaús. E o que Jesus faz com eles? Jesus prega o evangelho, começando lá em Moisés, vindo nas profecias, mostrando que o foco central é conhecer Jesus segundo a palavra de Deus. Jesus, depois que ressuscitou, vem lidar com seus discípulos pregando essa palavra. E a gente inventa um monte de moda. Ele começa lá e traz o aspecto da palavra. Então medita na palavra. Leia a Bíblia. As IAs estão vindo, elas vão ser muito úteis, mas ela não substitui o seu tempo de comunhão com Deus. Ela pode te dar informação, mas não pode te dar conhecimento de Deus. Tem ajudado. Vida de oração, vida de congregação. Jesus estava com aqueles discípulos, estava na sinagoga, andou com Judas que o traiu, com Pedro que dava trabalho, que estragava os momentos proféticos, né, lá no Monte da Transfiguração. Ele vai falar, e às vezes a gente fica incomodado quando tem um momento, parece que alguém entra fora. Pedro era esse, Jesus estava com ele, andou com Tomé que não cria nele, foi lá buscar. E ali no cenáculo, gente, era Betesda ali, nós, cada um que é discípulo representa nós, e Jesus nos chama, e esse é o aspecto sacerdotal da vida de Jesus. Depois nós falamos sobre o aspecto do caráter de Jesus, domingo passado falamos de santidade, e aí eu falei: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus era santo, ele era separado desse mundo, mas ele vivia no mundo. Então Jesus, ele não foi chamado para viver no mundo, foi para expressar Deus no mundo. Ele não era do mundo, mas nos ensina a viver no mundo enquanto nós estivermos aqui.
A santidade é para ser vivida no mundo. Então, quando Deus nos faz santo, não é porque nós somos do mundo, mas nós estamos aqui e a glória de Deus tem que ser vista. E a única forma que a glória de Deus vai ser vista nesse mundo é através da igreja, porque é só na igreja que nós podemos ser um. Porque é só na vida da igreja que Ele depositou o Espírito Santo. Não tem vida do Espírito fora. Você pode ter afinidade, você pode ter alegria, você pode ter prazer, você pode se divertir, mas vida do Espírito só existe na vida da igreja. Então Jesus se faz santo. E aí a gente tem andado tão cansado, por causa desse aspecto tão cansado. Esse texto me chama de: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E domingo passado eu falei: olha, só tem um jeito, nós temos que aprender de Jesus. E como é que você vai aprender de Jesus? A gente já viu o aspecto sacerdotal: leia, ore, congregue, não tem jeito, relação. E aí ele traz para nós uma característica das nossas vidas, e eu vou chegar no texto de Tessalonicenses, tá? Vou voltar para lá. Só que para nós vivermos isso em Tessalonicenses, nós precisamos disso aqui que está em Mateus. Nós precisamos aprender de Jesus. Aprender o quê? A gente precisa fazer pergunta para a Bíblia. O que Ele quer nos ensinar? Ah, Jesus me ensina o que eu quero aprender. Não, o que Ele quer nos ensinar. E Jesus diz, esse texto ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso aqui é uma promessa. Às vezes parece que Deus é caprichoso em colocar condições. Por que Deus não pode me dar descanso se eu não vou, como se fosse uma regra, uma condição fria? Isso é uma promessa. Venha a mim, você vai ter alívio. Qual que é o nosso problema? A gente para no alívio. Não é? Irmãos do céu, a gente está naquela pressão, dá um alíviozinho, a gente volta a fazer tudo que fazia, fazer tudo do mesmo jeito, um pouquinho de energia que a gente recupera, não é? Deus, agora pode deixar comigo, que eu já me recuperei, eu sei o que fazer, o Senhor tem o poder, me dá o poder aí, que nós vamos nos dar bem, e dar certo. Mas a gente ainda tem estado cansado e sobrecarregado. E aí ele promete uma vida de descanso. E ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O mundo valoriza a altivez. O mundo valoriza o orgulho, o mundo valoriza a força bruta, o mundo valoriza a esperteza, o mundo valoriza não levar desafio para casa, o mundo valoriza quem não perde, o mundo valoriza quem se dá bem, fazendo mesmo que ele se impõe com soberba e arrogância. Tem uma onda aí de abusos. Eu acho interessante que um monte de cristão tem ido para a internet para colocar abuso de líderes, mas se submete a abuso de patrão, a abuso de chefes, e não dá esse problema. A gente tem visto, porque o mundo e Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diz que quer nos ensinar duas coisas: ser manso e ser humilde. Agora vamos entender isso, porque ser manso não é ser tonto, ser manso não é ser passivo, ser manso não é ser tolo, ser manso não é deixar com que a vida de pecado flua e eu não vou me meter ou eu não vou me posicionar. Ser manso não é isso. Ser manso não é ser folgado. Fulano é manso, já ficou pejorativo. Mas a palavra aqui no original diz que ser manso é acostumado à mão, fazia referência aos animais domesticados que eram dóceis ao toque humano. Ser mansos não é fraqueza.
Biblicamente, ser manso é ser alguém que tem uma força controlada. Não é alguém fraco. Alguém manso é alguém que tem muita força, muito vigor, muita ira e sabe dominar isso. O nome disso é domínio próprio. Ser manso é dominar suas reações impulsivas. Ser manso é confiar de que Deus defende os justos. Ser manso é não ir para a justiça própria. Jesus usa essa palavra para descrever a si mesmo e seu próprio coração. Jesus foi um homem manso. Moisés foi um homem manso. Mas Miriam ficou leprosa até acertar a sua vida. Por quê? Porque eles não eram alheios à justiça. Não eram homens que não tinham posicionamento, mas eram pessoas que dependiam de Deus e não agiam nas suas próprias iras. Então, um homem manso significa um homem que tem uma força controlada. Um cavalo manso é um bicho forte, mas que ele é guiado, ele não é tolo, mas é alguém que sabe que tem alguém melhor que ele para conduzi-lo, é alguém que está submisso à vontade de Deus. E ser humilde é baixo. Humilde vem da palavra humilis no latim, que quer dizer estar perto da terra, quer dizer que está debaixo, mas está ligado ao humus, que está ligado à terra fértil. Então, alguém humilde é alguém fértil, o contrário de alguém soberbo, que é dominador, não tem vida fértil. É a postura de reconhecer o seu lugar, a sua estrutura, diante de alguém maior. É a postura de reconhecer quem eu sou em relação ao meu irmão, em relação a Deus, em relação a alguém maior. Então, alguém humilde é alguém que tem convicção de quem ele é em Deus. Não é alguém altivo. Alguém humilde é alguém que sabe que não é o centro do universo, é alguém que reconhece a sua total dependência de Deus. Eu dependo de Deus, eu dependo do outro, eu sei a minha identidade, eu sei que eu não tenho tudo, eu sei que eu não tenho os recursos, eu sei o meu lugar e sei o lugar das minhas relações. Então, ser humilde também não é ser miserável, ou ser alguém que é espoliado. Manso e humilde é alguém que é dócil ao toque, que convive, que não vive fundamentado no descontrole das suas emoções, das suas iras, dos seus desejos. É alguém que não é escravo de si mesmo. É alguém que não é escravo das suas emoções. Isso é terrível. Tem gente que fala assim, isso é livre-arbítrio. Estava ouvindo um irmão ministrar esses dias, um corte rápido. Fala que você não tem livre-arbítrio. Zé Bruno, do Resgate. Me edificou bastante. Por quê? As pessoas usam, eu tenho livre-arbítrio, posso fazer o que quiser. Isso não é livre-arbítrio. O pior das escravidões é você ser escravo de você mesmo. Quem só faz o que quer é escravo de si mesmo. Você está com um problema muito grave. Grave. Porque as nossas emoções, elas nos colocam em lugares terríveis. As explosões, elas geram danos que para consertar depois dá problema. Fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Então a Bíblia, Jesus diz, eu sou manso e humilde, eu sou alguém que sei o meu lugar e eu estou disponível e eu sei ser guiado por Deus, guiado por alguém mais maduro, conduzido para não entrar nas armadilhas que as minhas iras, taras, emoções querem me colocar.
Isso que é sermos imagem e semelhança, isso que Deus quer nos ensinar. Quando Jesus diz, eu não faço o que eu quero, eu ando naquilo que eu vejo o Pai fazer, eu ando naquilo que eu escuto o Pai andar, eu não vim fazer a minha vontade. Gente, Jesus está dizendo isso, e isso que Ele está dizendo, basta, desperta, raciocina, liga o cérebro e faz uma avaliação dos últimos 5 anos da sua vida e vê se o caminho que você está entrando, o fruto que você está comendo. Ser manso e humilde é parar e se autoavaliar e falar, peraí, deixa eu ver os frutos que eu estou colhendo. Porque é semeadura, queridos, que nós estamos fazendo. E não jogue a culpa para os outros. Não joga a culpa para os outros. Conversando esses dias com um familiar meu, ele falou, não, Deus é bom, não vai mandar eu para o inferno não. Eu falei, Deus não vai te mandar para o inferno não, Ele mandou Jesus para te salvar. Ele falou, então, eu falei, só que você está indo de suas próprias pernas. Ele tomou um susto, eu não, eu falei, tá sim. Tô não, eu falei, tá sim. Você não está seguindo um manual. Então o Senhor está nos chamando nós ficamos falando uma vida sacerdotal, que é uma vida de relacionamento. Deus está dizendo, aprenda de mim, para vocês serem meus imitadores. E como é o estilo de vida dessas pessoas que aprendem de Jesus, manso e humilde, e que são imitadores? Aí a gente cai aqui em Tessalonicenses. Vamos voltar aqui no texto que ele diz, olha, Paulo fala, o meu evangelho, o evangelho de Jesus, não chegou para você em meras palavras. Essa semana eu caí no choro 2 vezes no meio do supermercado. Estava sozinho, vou pagar mico. Ouvindo um testemunho, queridos, de uma tribo no meio da Mata Amazônica, na Colômbia, que um irmão ficou lá 10 anos e depois desapareceu. Aí esse irmão encontra com uma pessoa no aeroporto e conta para esse rapaz, eles são bolivianos, que estava indo para a Bolívia junto, e ele foi ajudar essa senhora, e ela conta para ela que estava indo para lá para organizar um trabalho para o evangelismo de tal tribo. O rapaz começa a chorar porque ele fala, quem evangelizou essa tribo, acho que foi o avô, era o pai dele, e tudo que você precisa tem pronto. Se encontram no aeroporto. 50 crianças, outra notícia, 50 crianças no Paquistão, orando por um missionário que quase perdeu a sua vida, porque elas viviam um regime de escravidão, e ele conseguiu tirar 50 crianças de um regime de escravidão. E a gente está aqui discutindo se a parede é preta, se o ar está bom, se o som está alto. Se o irmão não me cumprimenta, se você não recebeu uma... Então, queridos, Deus quer trazer um despertar para nós, para sermos essa imagem dEle, mas nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser humildes, nós precisamos aprender dEle, nós precisamos ser tocados, nós precisamos tocar em pessoas, nós precisamos ser guiados por Deus. E qual é o estilo de vida? E aí Paulo vira para os Tessalonicenses, que eu creio se encaixa nisso que nós falamos, e ele diz, olha, eu dou graças a vocês, lembrando de vocês, diante de nosso Deus e Pai, ou seja, não era um testemunho diante de homens, não. Lembrando da operosidade da vossa fé. Paulo reconhece a igreja de Tessalônica que está trazendo um elogio, dizendo aos Tessalonicenses a qualidade de vida cristã que eles tinham. A primeira coisa era uma fé operosa. Uma fé que age, que obedece, que serve. Então ele fala, lembrando de Deus e Pai, ponto 1, da operosidade da fé de vocês. Uma fé que obedece, uma fé que age, uma fé que serve. A fé deles não era algo passivo, não era algo que ficava só na sua mente, era uma fé que produzia boas obras, que produzia obediência, que produzia vida. A nossa fé, ela tem que ser operosa.
A nossa fé hoje está em estado enfraquecida, porque vamos voltar lá de novo no aspecto sacerdotal. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, e a palavra fala que Deus age por nós e fala conosco através da oração, e a palavra diz: não deixa de congregar, a palavra diz: aprende comigo que sou humilde e manso e humilde de coração. É ouvir isso e uma fé que obedece a essa palavra. Isso vai gerar uma fé operosa, isso vai dar fruto, isso vai tirar o cansaço, porque Jesus está dizendo que se eu aprender dele, eu vou encontrar descanso para a minha alma. Não está dizendo que você vai trabalhar menos, não está dizendo que você vai fazer menos coisa, não está dizendo que você vai ter mais tempo, mas as nossas almas vão entrar num descanso, numa fé que sabe quem é o seu Deus. Uma fé que diz para nós, que lá em Isaías 64:4, que nunca se viu, e eu mandei isso para vocês, porque eu estava no carro, chorei de novo esses dias, foi impactante, cheguei na porta de casa, uma fé que diz que nunca se viu, nem na história se ouviu, nem jamais penetrou no coração de ninguém, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus quer trabalhar conosco com essas coisas, irmãos. Há uma fé operosa, mas não tem como hoje, não tem tido espaço para uma fé operosa, porque nós estamos cheios de nós. Mansidão e humildade. E ela só vem com o poder do Espírito. Não tenta ser manso, não tenta ser humilde. Isso que não é muito ético sair confessando pecados aqui, mas eu acho que umas 2 semanas atrás, eu falei, gente, acho que Deus queria me dar a revelação dessa palavra. Aconteceu umas 3 coisas lá, de vez em quando isso acontece comigo, né? Só minha mulher que sabe. Eu quase quebrei aquele escritório tudo. Quase joguei computador no chão, joguei livro, quase. Eu falei, o que está acontecendo, Deus? Parece que o monstro saiu daqui, o sapo estava vivo. Vocês não sabem o que eu pensei de vocês. Não deu tempo não, eu fiquei assustado comigo, sabe por quê, querido? A nossa estava congelado. Deus quer nos curar dessas coisas, mas a gente não está crendo, não está tendo espaço, sabe por quê? Porque eu não estou sendo satisfeito em todos os meus caprichos, desejos. A Bíblia diz que Deus vai suprir todas as suas necessidades, e eu quero que você coloque diante de Deus com muita justiça. Posso pedir para Deus vir com justiça? Se você tem tido alguma necessidade que Deus não tem suprido, tem ou não, irmãos? A gente tem passado muita dificuldade, a gente tem passado muitos apertos, mas como Deus tem sido zeloso, como Deus tem se mostrado presente, como as circunstâncias que nós estamos vivendo é para nos ensinar a ser manso e humilde. Mas quanto mais duro é a matéria-prima, mais dura é a ferramenta. Quanto mais duro é o animal, mais difícil de domar, mais precisa de espora. Lembrei do Jamê lá em Sorocaba, ele falando sobre pastorear pastores. Aí todo mundo achou bom demais, porque os pastores precisam ser pastoreados, os pastores precisam ser cuidados. Aí veio a segunda parte, né, com o Jamê, só que os pastores precisam se colocar debaixo de autoridade para serem cuidados, para serem pastoreados, precisam ser aceitados, ser tocados, precisam ser amansados. E não adianta orar não, se amansa na espora. Aí um dos irmãos levanta assim, mas pode orar, Jamê? Falei, pode, Senhor, me ajuda a aguentar as esporas. Queridos, Deus está com muita intensidade, nós estamos nos últimos dias, e por mais que o mundo jogue na nossa cara tragédias, isso está nos apagando das promessas. Tem muita coisa ruim profetizada para os últimos dias, mas tem muita promessa de Deus para aqueles que andam segundo a sua vontade, que são mansos e humildes de coração. O mundo vai aumentar a tensão, mas Jesus te fez uma promessa: você
vai achar descanso para a sua alma nele. E isso vai gerar em nós um estilo de vida que é saudável, que é o quê? Uma fé operosa, uma fé que dá fruto. Queridos, é bom dar fruto. Quando você prega e alguém crê, quando Deus usa a sua vida, é revigorante. A mulher samaritana que nós cantamos aqui, ela bebeu da água da vida, mas você vê que o que transformou ela foi quando ela foi para a cidade e afetou todo mundo. Por quê? Não foi por causa dela, foi por causa de Jesus. Ela aprendeu dele, e o reflexo da vida de Jesus nela trouxe um descanso para ela, que ela estava cansada. Eu não quero ficar vindo aqui pegar água não, difícil demais negócio. Que ela largou tudo e saiu correndo e afetou uma cidade. Aí ela já voltou para o poço, não mais por necessidade, mas por propósito, levando pessoas ao Messias, porque a água estava viva. Deus quer desentulhar esse poço de dentro de nós, numa fé que seja operosa. E sabe qual que é a principal operação da fé em nós, queridos? Descanso. Não é resultado. A fé vai me levar a andar na obediência de Deus, a fazer o que Deus mandou eu fazer e ficar despreocupado que Ele garante o resultado. Isso é fé. Fé não é certeza que eu vou ali, vou fazer um negócio e Ele vai fazer. A minha fé não é que Deus vai fazer o que eu espero. A minha fé é que Deus é o meu Deus e o que Ele fizer, eu confio nele. E isso vai gerar vida, porque aí é Ele conduzindo. Porque nós estamos mansos e Deus não vai gastar muito tempo para ficar nos freando. Não é, irmãos? Para ficar nos trazendo a gente para o lugar. Tem só 2000 anos que Ele está tentando pôr a gente no lugar para voltar. Outra coisa, ele fala da fé operosa que vocês têm, da dedicação do amor. Alguns dizem abnegação do amor. Uma fé operosa gera uma vida de amor. O amor deles era muito mais do que sentimento. O amor deles era sacrificial. Eles estavam no meio de muitos sofrimentos, e no meio do sofrimento, no meio das dificuldades, eles tinham desprendimento para abençoar os irmãos da Macedônia, que era uma outra região. Se você ler o texto, você vai falar. Então, o amor que eles tinham não era um amor que demonstravam com tapinhas, com palavrinhas. Era um amor que gerava sacrifícios de atitudes práticas, no serviço e no cuidado. O meu amor a Deus me leva a crer e confiar em Deus e não estar preocupado com a minha justiça própria. E o meu amor aos irmãos e o amor dos irmãos a mim me leva a ter uma vida segura, sem fantasia. Amor, queridos, traz para nós segurança. A gente pode errar, tem um tanto de casal, tem um tanto de pais com filho. Nossa, eu cometo tantos erros com os meus filhos, mas eles não duvidam do nosso amor. Cometo erros com a minha esposa, mas eu acho que ela pode ficar com raiva, ela já quis me matar, mas não me matou porque o amor foi maior do que a ira. Mas não há dúvida do amor. A gente está lidando com divórcio, você olha, a pessoa fala assim, não, eu amo essa pessoa, mas tem uma incompatibilidade, porque é duro, porque não é manso, porque não quer ser adestrado. A palavra é adestrado mesmo. É ofensivo, mas Deus precisa nos adestrar, porque sem o Espírito Santo e o pecado nos tornou, a Bíblia fala isso, não sou eu, como animais irracionais, está lá na carta de Judas. Então,
a fé operosa e o amor e essa mansidão e humildade nos leva a viver esse ambiente de amor. Isso traz segurança. Fé operosa com amor que nos dá segurança. Isso gera um outro fruto. Se é dedicação de amor e vocês e dá firmeza da esperanças que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o mundo está querendo matar, a esperança. Quando Deus fala que Ele trabalha em favor daqueles que nele espera, não está falando de alguém que senta para pagar para ver se Deus vai mesmo fazer. Está dizendo em aquele que ele tem esperança. Ainda que ele morra, as promessas de Deus vão se cumprir. Ele tem a vida eterna. Ele tem as promessas cumpridas. Sua casa, querido, se você estiver em Deus, vai ser salva. Seu filho pode estar lá no lugar que você não imagina onde vem. Deus vai lá buscá-lo. Esperança. Coisas que às vezes nós estamos entregando para os médicos, para o dinheiro, para o emprego, para o trabalho, para as minhas atividades, para o meu esforço próprio, para contatos estratégicos que às vezes eu deixo de ter tempo com Deus porque eu tenho reuniões estratégicas. Não. Esperança. E ele fala, então, esse povo da Tessalônica aqui, eles tinham uma operosidade da fé, eles tinham uma dedicação de amor, uma fé que não era só de palavras, ela gerava atitude, um amor que não era só sentimento, ela gerava fruto, e isso gerava neles uma firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma esperança nas coisas. Por isso que Deus quer nos ligar à imagem de Jesus, porque Ele é o modelo, Ele é o centro, Ele é a perfeição, Ele é o soberano de todo o universo. A gente canta aqui que Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Então, moço, se curva, deixa Ele tocar. E Ele nos toca com amor. Deus quisesse já nos destruir, já tinha acabado com tudo. Se Ele está te mantendo vivo, porque alguma coisa Ele tem para conduzir, então você não está aqui para sobreviver no mundo, nós estamos aqui para viver um chamado de Deus, e eu tenho essa esperança. Então a esperança firme é uma esperança deles em Cristo, ela não é fraca, ela não é instável, ela não é volúvel, era uma esperança que dava perseverança em meio às perseguições que eles estavam sofrendo, em meio às dificuldades, em meio à escassez. Como é fácil nós perdermos a esperança, querido. Quando você olha para você mesmo, para os seus problemas, assim, parecendo uma galinha olhando para o chão, a esperança vai embora. Você chega diante de um mar vermelho e fala, agora acabou. E aí pensa, Moisés, chega diante do mar vermelho e falou, acabou. Não, mas Deus fez os milagres, vamos orar. E Deus respondeu, o que você está fazendo aqui, Moisés? Marcha. Não quer dizer que não deve orar, quer dizer que Deus já tinha falado, e a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso na terra. E na mansidão de Moisés, Miriam ficou leprosa, não sei quantos lá da casa de Corá, a terra abriu, engoliu. Fica manso, querido, dá lucro, seus inimigos dá mal, fica manso. Miriam ficou leprosa, Moisés não foi tirar satisfação com ela. Os filhos de Corá falaram, Deus fala comigo. Fala, Deus fala com você. Aí Moisés falou, então vamos embora, traz aí o incenso de vocês, e a terra vem, consome. Deus faz esse negócio. Eu não preciso viver numa guerra com as pessoas, numa guerra interna, numa guerra com dinheiro, numa guerra com... É uma tensão louca. Isso gera uma coisa chamada ansiedade, que está matando muita gente. Aprende de mim que sou manso e humilde, uma fé operosa, um amor que vai dar fruto e uma esperança firme. Por que vem essa esperança? Porque essa esperança firme traz descanso interior. Um Deus que trabalha
naqueles que confiam nele, que esperam nele. Enquanto nós nos tornamos semelhante a Cristo, enquanto nós estamos sendo adestrados, amoldados, entregues ao Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor. Eu creio que nós tirarmos um dia só de testemunho e fala assim: irmãos, vem cada um testemunho na sua vida de que você gastou todas as suas energias e pensou, agora eu vou morrer, agora vai dar errado, agora eu vou perder tudo. Aí você dorme e acorda, Deus vem com uma solução, põe uma pessoa, entra uma oferta, alguma coisa Deus faz pela misericórdia. Mas Deus não quer agir conosco baseado na misericórdia. Deus quer nos conduzir a um propósito, porque o reino dele está vindo. Para de ficar olhando para o mundo lá fora, olhando, desculpa a expressão feia, olhando as desgraças que esse mundo está sofrendo, porque esse mundo vai acabar. Nós precisamos resgatar urgente uma visão do reino de Deus, das promessas de Deus e do que Deus quer fazer nessa terra. Isso vai trazer esperança. E é isso que ele fala, que o evangelho não foi recebido só em palavras, mas em poder, porque houve transformação, houve abertura de olhos, houve uma mudança igual na mulher samaritana, houve um arrependimento, houve, igual aconteceu com Pedro, que ele está lá, pesca a noite inteira, gasta as energias, volta, Deus fala para Pedro, vai pescar de novo. E, gente, vai fazer tudo que você já fez. Ele falou, mas eu já fiz tudo. Jesus não deu técnica nova para Pedro pescar, ela só volta lá. A palavra de Deus fez a diferença. Pedro vem, pega peixe, quase afunda o barco. As bênçãos são tão grandes que a gente pensa até que vai morrer, tem hora. Quase afunda o barco. E aí, queridos, olha a lição que a gente aprende com Pedro, que segundo Jesus nem estava convertido ainda. Ele larga os peixes e vai atrás de Jesus, porque Jesus se tornou mais importante do que as coisas. Ele aprendeu a não coisificar as pessoas. As pessoas não eram objeto de uso para eu conseguir meus benefícios. Pessoas não são aquelas que eu me aproximo para tirar o proveito, para tirar o benefício do que eu quero. Eu estou ali por causa de um propósito. Você está aqui por causa de um propósito. Quando nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, trabalhando pela fé, amando com dedicação, com esperança nele, nós não estamos sozinhos. Esse é o estilo de vida que Deus nos chamou. E quem vai fazer essa obra é Ele. O poder para fazer isso é o Espírito. Então eu e você precisamos parar e pensar onde é que Deus não está encontrando espaço para me tocar. Preciso ser manso, eu preciso ser tocável. Preciso ser humilde, eu preciso me pôr no meu lugar. E se pôr no seu lugar, querido, não é falsa humildade, não. Aquele texto lá dos talentos. Teve lá um servo que chegou, ganhou 5 talentos. Ele pegou o talento, falou: eu tenho esse talento, esse é o chamado que Deus me deu. E ele foi trabalhar. Ele não ficou lá, ai, Deus é severo, quem sou eu, e esconder o talento. Não, é ter consciência do seu lugar, de quem você é, do seu papel, mas ser manso para ser conduzido nessa tarefa. Mas nós estamos ocupados demais. Nós temos um culto aos domingos e o privilégio de estar num país livre para poder celebrar o nome do Senhor. Essa é a visão para ter uma fé operosa. Se todo mundo vier com esse coração, a coisa muda. Jesus aparece por aqui. Ele está presente? Então, onisciência. Estou falando disso. Estou falando de um Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, que ele está passando, um monte de gente nele não toca nada, mas tinha uma mulher com o coração ali que quando ela tocou, Jesus parou e falou: peraí, é isso que ele quer de nós, é esse toque. E ele quer, ele para.
Ele não está ocupado demais com um monte de coisa para fazer. Ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. É esse o nosso Deus. É tempo de uma conversão das nossas vidas, que é o que? Nos voltar, porque o Senhor está querendo dizer, olha, eu tenho para você, além de ser imagem e semelhança de Cristo na sua identidade, no seu caráter, você vai ser santo, esse mundo não vai tocar, você está no mundo, mas não anda segundo as regras do mundo, você está guardado por o Deus que é soberano na terra, eu vou te tornar humilde, sabendo o seu lugar, eu vou te conduzir, você vai aprender a ser guiado, para não entrar no caminho errado, para não pegar a estrada errada, para não cair nas armadilhas da sua alma, e você vai ter uma fé operosa, vai viver num ambiente seguro do amor, e você vai viver em cima de uma esperança que nada te abala. Isso é real, parece que isso é doideira. Mas isso é a promessa. Para todos, não é para uns especiais. E aí, o mundo está acabando, você está bem. De alma, você vai sofrer, você vai chorar. Essa semana eu liguei para o Ricardo no desespero. Pedro leva um tombo, ele ficou cinza, acabou, sumiu o ar, apagou, ficou roxo, virou. Falei, meu Deus do céu, a gente catou, você não sabe se acorde menino, irmão, filho, e segundos parece que vem aquela coisa. E aí? A paz do Senhor, que excede o entendimento, vem numa hora dessa, senão você fica louco. Um tombo, querido, bateu as costas. Então, nós podemos ter uma segurança no amor de Deus, independente, não estamos falando de circunstância. Não é muito melhor a gente estar acima da circunstância, senão a gente faz como Saul. Deus quer nos livrar do espírito de Saul. Olha o que acontece com Saul, lá em, rapidinho, não precisa nem abrir, quando ele está no meio de uma guerra, os inimigos vêm para destruir, os boletos vêm para destruir, né? Os filisteus incircuncisos, a enfermidade, a conta para pagar, todas as pressões vêm, e Deus deu uma palavra para ele: espera o Samuel chegar. E o Samuel não chegava. E Deus parece que está atrasado. E os filisteus vinham para cima dele. Está lá deixa eu ver aqui, para vocês lerem. Vocês precisavam conferir quando eu falava esse texto, hein? Está aqui em 1 Samuel. E aí ele fala assim: você não chegava. Parece que o Senhor não falou nada, isso aqui falou comigo. Aí a gente tem que fazer alguma coisa. Tem muita gente ausente, o Senhor não está dando uma palavra, nós vamos fazer alguma coisa, vamos pintar a parede preta, vamos fazer alguma coisa. Não, você não veio, eu não consultei o Senhor, e olha a expressão terrível de Samuel: forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto. Olha a resposta de Samuel: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Forçado pelas circunstâncias, nós temos cometido loucuras. E o coração dele não estava errado. Parece bom, mas nada que parece bom, que não vem da palavra do Senhor, vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerou o pecado, que é o que gera o problema. E o Senhor está nos chamando aqui a andar na esperança. As circunstâncias têm levado a gente a cometer loucuras e entrar em armadilhas, mas tem um Deus que trabalha por você. E para concluir, queridos, assuma o jugo de Cristo. Esse é o chamado que eu faço para você. O jugo é a canga, é rédea.
assuma a rédea de Cristo, submeta a sua vida à vontade dele, com mansidão e com humildade. Ah, não tem jeito. Quando você olha para a sua rotina e fala assim, eu queria fazer isso, não tem jeito. Tem. Vai acabar tudo, deixa acabar. Só não cometa loucura de fazer o que você acha que é para fazer sem ouvir Deus. Então vai para o aspecto sacerdotal. Essa é a base, precisa ser resgatada. Senão nós não vamos sair do lugar. Sermos sacerdotes. Mas se Deus falou, vai nisso. O jugo de Cristo é leve, sabe por quê? Porque é Ele quem caminha conosco. É Ele quem nos guia. Quando na época que eles usavam carro de boi, que os leões vinham para pegar o rebanho, o boi não preocupava não, que ele estava amarrado no carro de boi, é o pastor da alma dele que pegava os lobos e matava o lobo, e matava o leão, e matava o urso, e esse pastor é Jesus. Ele já deu a vida pela ovelha, a morte já foi vencida, o jugo dele é suave, o fardo é leve, é porque ele está trabalhando em nosso favor. O nosso esforço é real, o nosso trabalho é real, o nosso desgaste é real, mas o peso está sobre os ombros dele, o governo está sobre os ombros dele. É isso que é um chamado de Deus. Andar pela fé é envolver como obras do seu dom. Não é aqui. Amar com dedicação é sirva uns aos outros com amor sacrificial. Não é no ambiente religioso, é onde você estiver. É aquele chefe, é aquele colega de trabalho. Lá é uma expressão de Cristo. Lá a fé precisa ser operosa. Lá o amor precisa manifestar. Lá a esperança tem que vir e eles vão ver Jesus através de nós. Só que essas coisas parecem absurdo. Ah, mas eu não tenho coragem de pregar. Ora, que Deus vai arrumar um jeito. Mas esse é o chamado que nós temos. Deus mesmo trabalha em favor do que nele espera. O que você precisa ouvir de Deus essa manhã e entregar? O que o Espírito pode fazer na sua vida? Ou falar com você? Deus, irmãos, da música. Para que você possa se curvar para ser adestrado. Esse é o ponto básico. O objetivo, uma fé operosa, um amor poderoso, uma esperança que não vai nos abalar. Pode, político que for para ganhar, situação que for, eu estou na mão de um Deus que me guia. E eu estou manso e humilde para ser tocado e conduzido por Ele. Preciso achar o meu lugar, não é no mundo. A maior dificuldade que nós temos hoje é que estão todos correndo. Isso, olha bem, Kiff, nós estamos treinando os nossos filhos para achar seu lugar no mundo. Não está errado, não. Desde que ele entenda que ele é um missionário de Deus, mas nós precisamos treinar nossos filhos e começar a buscar com todas as forças o lugar deles no reino de Deus. O lugar deles na casa de Deus. Nós não precisamos gastar energia para proteger os nossos filhos do mundo. Nós precisamos ouvir de Deus para equipar os nossos filhos, para nós lançarmos eles no mundo. Porque eles vão, querido. Eles vão para a faculdade. Agora eu estou vivendo isso. Caleb foi. Curso de humanas, você fica. E aí? Falei, Senhor, agora é o teste de tudo que a gente semeou. Problema grave.
Eles estão preparados para enfrentar as afrontas diretas, mas muitos não estão preparados pelo Espírito para a linguagem subliminar. Porque o coração tem que estar sido adestrado por Deus, senão vai ser adestrado pelo mundo. Essas coisas elas entram sorrateira. O inimigo que vem de frente, a gente enfrenta, mas a mensagem, a coisa subliminar, é um conceito, é um valor, isso está em nós. Não é bem assim, não tem nada a ver, está radical demais. Queridos, se não for radical demais, vai dar ruim. Que o Senhor nos dê essa graça. Minha oração é que hoje haja esse toque, que nos conduza no caminho de sermos mansos e humildes, e que haja uma virada de chave para a nossa fé ser operosa, nosso amor ser derramado, e a sua esperança seja resgatada de forma inabalável. Amém, Jesus. Senhor, nós te louvamos. Coloca a sua vida diante de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo pode ter ministrado em você. Ou foi na leitura, ou em algo que eu falei, ou em uma frase, ou o próprio Espírito falou no seu espírito. Mas coloca isso diante do Senhor, o que o Espírito Santo te deu. E se não deu nada, fala: Deus, eu preciso receber alguma coisa hoje. Eu quero ser manso e humilde. Me adestra. Me adestra para peleja. Me coloca no meu lugar, Senhor. Não é nesse sentido pejorativo dele te humilhar, acabar com a sua raça, não. É onde eu vou produzir, onde eu vou viver o que o Senhor me chamou para viver, onde eu vou ser quem o Senhor me criou para ser. Senhor, renova a minha fé para que ela seja operosa, restaura o amor na minha vida pelos irmãos, pelo esposo, resgata a esperança da sua igreja, Senhor. Resgata a nossa esperança no Senhor, na igreja. Resgata a esperança, Senhor. Revela-nos e elimina do nosso meio aquilo que está roubando a nossa esperança, Senhor. Aquilo que está apagando o nosso amor, aquilo que está abafando a nossa fé, Senhor. Senhor, traz revelação daquilo que está endurecendo às vezes o nosso coração, através do medo, através das circunstâncias que nos deixam com medo e vulneráveis. Porque eu creio há um tempo que o Senhor quer renovar as nossas vidas. Renova a fé, renova o amor, renova a esperança. Em nome de Jesus, Pai, renova a nossa fé, renova o nosso amor, renova a esperança, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos as suas promessas que geram essa esperança. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia.